Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado e querido irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de estar de volta à cidade de Belém, a nossa casa, né? Visitamos aí a nossa família, em especial nossos irmãos e a nossa mãe, por ter celebrado os 80 anos, como você já sabe, mas agora voltando à rotina. Então, gratidão damos a Deus e vamos continuar então os nossos devocionais. Agora nós estamos numa nova série, terminamos o livro de Juízes e mergulhamos hoje no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, será nossa primeira análise, nosso primeiro devocional, e o versículo de referência será o versículo 6. E nele está escrito assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Nós temos a história de Ruth, né? Nós temos a história de seu marido Elimeleque, nós temos a história de Noemi, nós temos a história de seu filho Quilion e seu filho Malom, 4, que por consequências ali das suas mudanças de cenário, esses dois filhos casaram com a jovem Ofra e com a jovem Ruth. Então nós temos 6 personagens. O que leva Ruth, o que leva Noemi à direção aos campos de Moabe, é que na terra de Belém de Judá, na sua região, está tendo fome, enquanto os juízes reinam sobre Judá, sobre o povo de Israel. Mas nós não temos exatamente a época, nós não temos um cenário de qual dos juízes isso acontecia. Só sabemos que essa família, muito provavelmente conduzida pelo patriarca da casa, o Elimeleque, sai de uma cidade que é a Casa do Pão, ou seja, sai, e dentro desse princípio já a primeira falha, por quê? Porque o povo, quando recebe suas possessões, eles, em tese, eles deveriam permanecer dentro daquelas regiões que foi dadas por Deus. Mas no livro de Juízes, como nós já bem dissemos, tem passagens que nós não entendemos se elas ocorreram antes ou depois das possessões. A gente viu isso ali claramente, eu acho, no versículo 18, 19, 20, 21, uma coisa assim de Juízes. Então não fica muito sensato a gente apontar se eles já estavam na possessão, mas tomando como base essa regra, então Elimeleque, patriarca da casa, toma uma decisão precipitada, sai então da região que ele não deveria sair, vai buscar pão porque está tendo fome. E o interessante, ele sai com, vamos dizer assim, materialmente abastado. Chega lá e vai permanecendo por lá e ele morre, ou seja, ele morre. E os filhos dele encontram 2 mulheres moabitas e casam. E o interessante é que nessa relação da Noemi com as suas noras, os seus filhos, ela parece que vai demonstrando, vamos dizer assim, um temor, uma certa relação com as coisas de Deus, né? Com a compreensão das coisas, do entendimento, que ela vai na relação com as suas noras, ela vai dando bom testemunho. A gente consegue enxergar isso quando os 2 filhos dela morrem, o Malom e o Quilom, dois filhos delas morrem, e aí, no versículo 8, Noemi diz para suas 2 noras, Ruth e Ofra, para que elas retornem às suas terras, ou seja, elas retornam às suas terras porque ela precisará voltar, porque agora ela ficou sem filhos, ela ficou sem maridos, ela ficou completamente abandonada. Além das 2 jovens também estarem viúvas, a própria Noemi, já velha, está viúva. E ela ouve falar agora do processo inverso, ela ouve falar que lá na terra dela, lá na terra de Belém de Judá, o Senhor, por exemplo, o Senhor acaba, vamos dizer assim, dando pão, ou seja, levando comida. Ela sai de uma região que tinha fome, vai buscar em outra região e agora ela, com fome novamente, ela vai voltar para a sua região, que agora o Senhor cuida bem dela. E como eu disse que Noemi
demonstrava bom testemunho, que a gente quando olha no versículo 8, ele diz assim, disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Porque nós temos aqui duas noras, engraçado, querendo, jovens, ainda muito provavelmente belas mulheres, querendo manter-se ao lado de Noemi, porque Noemi dava bom testemunho. Noemi, muito provavelmente, sua vida cristã era alinhada. Mas então o que levou Noemi a uma terra se ela tinha essa compreensão? Muito provável que ela, por ter a submissão e reconhecer a autoridade do marido na sua caminhada, ou seja, o homem tomava a frente, o homem que determinava as coisas dentro de uma casa, ela, como esposa, ela certamente não questionou e simplesmente seguiu. E isso aqui já deixa uma lição interessante para nós. É sobre a questão da nossa fé, sobre a questão da obediência, sobre a questão da submissão da mulher. E nós temos muito desses problemas, é quando o homem ele não está com uma compreensão plena do seu lado espiritual, ou mesmo ele nem tem isso, e ele começa a interferir na vida espiritual da mulher. Veja só, não que a mulher vai se distanciar da sua fé, mas às vezes ele a proíbe de ir para a igreja, ele a proíbe de várias coisas, e ela, como submissa a essa autoridade, ela, vamos dizer assim, seria sensato ela vamos dizer assim, não levar contendas, porque a palavra de Deus também fala, ó, lá no Novo Testamento, sobre que a mulher ganha o seu marido com o silêncio, só com o seu testemunho. Então, se ela tentar confrontar com o marido nesse aspecto, ela própria iria demonstrar que a sua caminhada cristã de nada vale. Então, nós bem sabemos que, por exemplo, quando uma autoridade se levanta contra um cristão, de modo que ele negue a sua fé, ele não está sujeito a essa autoridade. Ele, vamos dizer assim, não é que ele deva se rebelar, mas ele deve tomar como princípio obedecer o próprio Deus. Mas nós não estamos falando aqui da mulher negar a sua fé. Estamos dizendo que ela vai passar a viver a sua fé dentro dos limites em que ela demonstra que aquela fé é tão essencial, tão especial para ela, a ponto de ganhar o marido pelo hábito, pela obediência e pela submissão que ela tem pelo próprio marido. A gente precisa separar essas coisas para não achar que o marido ele tem o poder de impedir a mulher de desenvolver sua fé. Não, ele não tem. Mas a mulher, ela dentro desse processo de submissão, desse processo de reconhecimento, desse processo de manutenção de sua família, ela vai ganhar o marido, continuar desenvolvendo sua fé, só que de uma forma bem mais privada, bem mais reservada. Então essas duas jovens, elas se apaixonam por essa forma, então elas desenvolvem amor, desenvolvem carinho. Só que nesse processo, Noemi deixa de ser egoísta, entende que elas devem voltar, porque elas têm todas as condições de continuar sua vida e ela já hoje está sem esperança. Então Noemi se encontra sem esperança. Mas nesse jogo de vai ou não vai, Ofra entende então, aceita o conselho de Noemi, não cabendo a nós a julgamento, ou talvez até alguns buscando fazer uma análise mais profunda, talvez de erro, e talvez seja até um erro, porque ela não mostra a fidelidade a Noemi, e Ruth, por sua vez, mostra a fidelidade, mostra o amor, mostra a convicção, a ponto de pedir para que Noemi não insistisse mais com ela, para que ela voltasse. E ela estabelece isso quando, do versículo 16 até o versículo 18, que a gente vai ler, que diz assim: diz, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O interessante é que a gente também fazendo uma comparação sobre a permanência de Ruth e a ida de Ofra, é que quando Ofra volta, além dela voltar para o povo dele, lá no versículo 15, a gente vai pontuar para que você situe, ele diz assim, ó, Noemi diz, Noemi diz assim, pelo que diz,
eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Ou seja, muito mais do que ela não seguir Noemi, né, de alguma forma, ela entendeu, ela ainda tinha dentro dela que, vamos dizer assim, a sua fé ligada à idolatria, ligada àqueles povos, ligada aos deuses daquele povo, poderia representar para ela, na verdade, aquilo que ela precisava, o socorro. E, por sua vez, de lado contrário, Ruth já vê diferente. Por meio do testemunho, por meio do ensino, por meio, vamos dizer assim, desse contato, por meio do valor, da dignidade, da honra, do caráter de Noemi, né, pautado no temor ao Deus que ela seguia, ela então entende agora o caminho da libertação e que ela deve abandonar essas práticas idólatras com o seu povo e agora assumir o povo de Israel como o povo dela e o Deus de Israel como Deus. E a gente então precisa dessa convicção na vida para que a gente possa então seguir forte. Mas lembrai-vos que o livro de Ruth, o livro de Ruth, mas a história é pautada inicialmente dentro de Noemi. Então Noemi, ela sai de um jeito, ela sai rica, vamos dizer assim, ela está tendo fome, mas ela sai com muitas coisas materiais e volta agora envergonhada, volta amargurada, volta triste, volta praticamente numa situação de miséria. Às vezes Deus, nessa tua movimentação e decisões que você toma, que no caso, Noemi deve ter tomado decisões, você deve ter aceitado as decisões do seu marido. Às vezes Deus te traz de volta para a casa do pai, para a casa do pão, para a casa do alimento, para a casa que ele vai te cuidar, mas ele te traz de uma forma em que você volte envergonhado, você volte com vergonha, você sai cheio de energia, você sai cheio de arrogância, sai cheio de certeza, e Deus faz com que você volte de cabeça baixa, amargurado, triste, sofrido, buscando nele. Aí tem que olhar para ele para que possa buscar verdadeiramente a cor. E nessa relação de volta, Noemi vai demonstrando, demonstra a sua amargura, demonstra a sua tristeza, demonstra o seu sofrimento claramente para o Senhor, dizendo que a mão do Senhor pesou contra ela, porque ela ainda não entende que não só a mão do Senhor está pesando contra ela, na verdade a mão do Senhor vai começar a preparar um renovo, vai começar a preparar uma nova história, não só para ela, quanto uma história para essa jovem que vem de uma tribo, que vem de um povo que não fazia parte do Senhor, mas o Senhor tem uma história muito especial reservada para ela. E essa história de Ruth talvez seja a tua, que acha que está jogada aí pelos cantos, que acha que não tem mais jeito, que acha que está abandonado, que acha que não serve para nada, né? Ou seja, está em fome, está em miséria, está em desalento, que acha que é assim, e é de um povo que não é separado, que é uma linhagem que não é especial para aquilo que a gente tem como uma regra ali de cor, mas o Senhor, assim como o Ruth, pode estar preparando, pode não, certamente está preparando para você algo especial, mas você tem que fazer uma escolha, como o Ruth fez, ou segue com Noemi, segue com o bom testemunho, ou segue seguindo no Evangelho, segue olhando as pessoas, o povo de Deus, para que você possa caminhar junto com esse povo, ou pode continuar no teu processo de idolatria, no teu mundo de devassidão, no teu mundo de moralidade, no teu mundo de fazer conforme a tua própria vontade, das tuas bebidas, das tuas cachaças, dos teus desejos por homem ou por mulheres, ou seja, pela tua vadiagem. Você pode continuar do jeito que for, mas se você continuar ou caminhar, muito possivelmente, negando essa abertura, negando essa possibilidade, dessa realidade de cura, de salvação, de libertação que Deus deu para Ruth, assim como está dando para você, aí, meu irmão, aí você realmente não poderá reclamar lá na frente, até porque não terá como reclamar, tá certo? Graça e paz, semana maravilhosa, Deus te abençoe, quarta-feira abençoada, que a tua família possa prosperar e que você, principalmente se você for varão, tome o cuidado, talvez que o Elimeleque não teve, tome o cuidado de tomar decisões certas e direcionar a sua família para um caminho do Senhor. Que Deus possa te cuidar, meu irmão.